Olá mais uma vez a todos. Hoje nós entraremos com um conteúdo aqui falando sobre o uso da crase, muito importante no nosso dia a dia e bastante visto em concursos. Concurso que tem língua portuguesa, nós vamos ver aí normalmente concordância verbal, concordância nominal e inevitavelmente o uso da crase. Então vamos a mais uma videoaula aqui falando sobre o uso da crase. Bom, logo de cara neste slide nós podemos perceber o seguinte. Olha lá, nós temos uma frase aqui. Carlos conhecia a propriedade do avô, certo? Então este a, ele é um artigo. Eu poderia fazer a seguinte substituição. Em vez de escrever propriedade do avô, eu poderia escrever assim: Carlos conhecia o mercado do avô. Tá, então eu de cara posso perceber o seguinte: o a ele foi trocado pelo artigo definido o. E a crase nada mais é, nós vamos ver aqui logo a seguir, que a contração. Nós temos aí a preposição a seguido do artigo, né? Mais outro azinho. Vamos falar com mais calma. Não vou adiantar muito não, porque senão eu acabo sem querer atropelando a própria aula, o segmento da aula aqui. Ok, então aqui eu percebo que o a em questão ele não levou acento indicativo da crase, porque apenas é o que? Um artigo. Bom, na frase seguinte, nós temos aqui o verbo voltar. Quem volta, volta a ou volta ao. Ok, Carlos voltou à propriedade do avô. Como eu havia falado anteriormente, a crase nada mais é que a contração da preposição a mais o artigo a. Aqui, o que acontece? Ninguém vai escrever voltou à propriedade do avô, mas isso aí acaba acontecendo não na escrita. Nós unificamos aqui, né? E fica aqui, Carlos voltou à propriedade do avô. É interessante a gente pensar o seguinte: vamos supor que em vez de colocar a expressão propriedade do avô, eu colocasse aqui mercado. Carlos voltou ao mercado do avô. Então eu percebo que quando eu troco o que vem depois deste a, que eu fico na dúvida se coloco acento indicativo da crase ou não, o que vem depois dele, se é um substantivo feminino e eu troco para o masculino e der ao, como eu havia falado, Carlos voltou ao mercado do avô. Opa, eu troquei aqui o substantivo feminino pelo masculino e deu ao. Então eu posso seguramente, neste caso aqui, colocar o acento indicativo da crase, ok? Porque quando eu falo, eu represento, né? O ao, ele é, na verdade, bem nítido ali, a preposição a e o artigo o. Quando eu tenho a preposição a e o artigo a, não aparece. Por isso que nós temos a crase, tá? E aí nós colocamos o acento grave indicando crase. Certo? Aqui ficou, Carlos voltou à propriedade do avô. Vamos ver aqui as situações em que acontece, em que ocorre a crase. Na inicial dos pronomes demonstrativos. Então, vamos pensar, em relação aos pronomes demonstrativos, somente aqueles pronomes que começam com a letra A. Aquele, aquela, aquilo. Vamos ver aqui, por exemplo, na frase, o avô referiu-se àquilo com desconfiança. Então, o verbo referir, quem faz referência, quem refere-se a ou ao. Ok, o avô referiu-se àquilo com desconfiança. Para não ficar esquisito você escrever o avô referiu-se a aquilo, nós fazemos o quê? O aquilo craseado. Nós temos aqui o acento indicativo da crase.
tá? Não vai ficar, o avô referiu-se àquilo que é muito estranho, certo? Então aqui nós temos a preposição a. Ah, tá, um lembrete aqui. O verbo, ele exige a preposição. Eu não teria como escrever, o avô referiu-se sem ter a preposição. Referiu-se, deixa eu ver aqui, a João, a Manuel, a Joaquim, mas quando, aí não teria o uso da crase, não teria o acento indicativo da crase. Agora, quando eu coloco aqui um pronome demonstrativo que começa com a letra A, o que acontece? O A da preposição e o A que inicia o pronome, eles se contraem. E aí nós colocamos o acento indicativo da crase, ok? Dando continuidade aqui. Nas locuções adverbiais e locuções conjuntivas femininas, em que aparece o a ou o as, percebam o seguinte, vejam só, no próprio enunciado diz assim, locuções adverbiais e locuções conjuntivas femininas. Então, se a locução em que eu vou utilizar o a preposição, né, se for masculina, então não terá o acento indicativo da crase. Toda vez que eu estou estudando, toda vez que eu estou analisando um estudo, principalmente algo que cai bastante em concurso, eu tenho que ficar muito atento. Porque, olha só, não está dizendo que são locuções masculinas. E nem somente diz locuções, simplesmente generalizando, diz bem especificamente, diz locuções femininas, tá? Então tá aqui, veja os trechos do texto, o velho José Paulino. Aqui, a minha imaginação agira à toa. Então aqui eu tenho uma locução aqui, ó, tá vendo? Duas palavrinhas denotam uma locução. Seria o a, mas à toa. E o Santa Rosa ali à espera, tá? Outra locução aqui, locução começando com a letra A, tá? Nós temos a preposição a e denotando duas palavras, uma locução. Depois, a vida inteira acordando às madrugadas. Na frase aqui, a vida inteira acordando às madrugadas, o que ocorre? Vamos supor que eu quisesse, eu esquecesse de colocar aqui o acento indicativo da crase, tá? Aqui é um adjunto adverbial de tempo, tá? A vida inteira acordando às madrugadas. Se eu esqueço de colocar aqui, já não o acento indicativo da crase, deixa de ser um adjunto adverbial e passa a ser outra, teremos outra classe gramatical. Seria o seguinte, seria a classe dos substantivos. Se tornaria um substantivo, mas não é o caso, tá? É uma locução adverbial de tempo, com acento. Tirou, muda para substantivo. Por isso que é importante a gente saber dessas coisas. Porque numa prova, numa questão, tá? Poderiam até colocar propositalmente uma frase como esta, sem o acento. E está lá sublinhado. E você vai acordando às madrugadas, é adjunto adverbial de tempo, de tempo, mas sem o acento não é adjunto adverbial de tempo, é um substantivo. Ok, dando continuidade aqui para a gente ver o que acontece nos outros tópicos. Bom, exemplos de locuções. Muitas vezes nós falamos algumas locuções no nosso dia a dia, mas não escrevemos, não temos conhecimento. Então tá lá, locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Tá, adverbiais porque são o que? São oriundas da classe dos advérbios. Prepositivas porque possuem na sua estrutura uma preposição. E conjuntivas porque também possuem na estrutura uma conjunção. Por isso que são chamadas assim. Tá, locuções adverbiais. Às pressas. Poderia dizer assim, André saiu
às pressas. Então aqui, ó, uma locução adverbial de modo, como ele saiu. Depois, Juliana fala à beça. Olha só a expressão à beça. Utilizamos normalmente esta expressão, né, o tempo todo. Só que muitas pessoas não sabem, né, não conhecem como é a expressão na escrita. Então a beça aqui, ó, o a com acento indicativo da crase e o beça separado. É por isso que se chama locução, porque é mais de um vocábulo representando uma classe gramatical. No caso aqui, a classe dos advérbios. Depois, às vezes, eu digo assim, às vezes durmo muito, às vezes durmo pouco. Ok. À noite, outra locução adverbial. No caso aqui, é uma locução adverbial de tempo. Aqui, locução prepositiva. Em frente a, à procura de. Olha, estou chamando de prepositiva porque eu tenho a preposição aqui e tenho aqui a preposição aqui. A preposição em e a preposição de. E nós temos na estrutura o a, que não pode faltar. Tá? Em frente a, à procura de. Lembra que eu falei sobre locuções que são femininas? No caso aqui, locuções prepositivas femininas. Digamos que estivesse aqui a locução a propósito de. A propósito de. Gente, a palavra propósito é o quê? É um substantivo masculino, não é um substantivo feminino. Então, se eu escrevesse a propósito de, não levaria o acento indicativo da crase, o a, porque trata-se de a palavra propósito de um substantivo masculino, seria uma locução prepositiva masculina, então não levaria. Fica a dica aqui para todo mundo. Conjuntivas. Eu tenho aqui as conjunções, né? Duas vezes aqui a conjunção que, no primeiro caso e no segundo. A medida que, a proporção que. Certo? Nas expressões a moda de, a maneira de. Bom, vamos aqui analisar um pouco mais aprofundadamente. Temos aqui, gosto de bife à parmegiana. Vamos supor que eu colocasse, gosto de bife à milanesa. Ok, a moda, tá? A moda ou a moda de. Entendamos o seguinte. Existem algumas expressões que falam, principalmente de comida, né, que nós ficamos na dúvida. Por exemplo, tá lá, gosto de bife à parmegiana. Parmegiana lembra uma região chamada Parma. Milanesa, gosto de bife à milanesa. Lembra um lugar chamado Milão. Ok. Lugares podem fazer o quê? Lugares podem lançar moda. Ok? Agora, vamos supor que aqui eu escrevi assim, gosto de bife a cavalo. Ou então, gosto de frango a passarinho. Animais podem lançar moda? Não podem. Animais não podem. Então a expressão bife a cavalo não tem e frango a passarinho também não tem o acento indicativo da crase. Tá? Gosto de angu à baiana. No caso aqui, um povo pode lançar uma moda? Pessoas podem? Podem, então tranquilamente. Mais uma aqui, falando de comida. Não sei que horas que você está vendo este vídeo, mas de repente pode dar até aquela vontadezinha de comer alguma coisa, né? É verdade? Mas eu já vou acabar, tá? Só falando aqui, último aqui, deixa eu ver aqui. Tem lá no centro da cidade, no centro do Rio de Janeiro, se vocês procurarem, tem um bife chamado bife a Camões, um prato, né? Bife a Camões, a Osvaldo Aranha. Então, bife a Camões e a Osvaldo Aranha, ok? O que acontece? Como eu havia dito, como eu havia mencionado aqui,
pessoas podem lançar moda, ou uma maneira de fazer alguma coisa. Então, eu posso usar. Porque alguém poderia até falar assim, bom, se bife a cavalo não tem, porque é substantivo masculino, bife a camões não vai ter. Olha só, porque é masculino também. Mas não, a regra aqui é outra. A regra aqui é outra. Então, lugares podem lançar moda, pessoas podem lançar moda, animais não. Então, quando eu tenho uma expressão que eu coloco aqui, que eu faço uso de nomes de animais, cavalo, frango, bife a cavalo, frango a passarinho, não leva um acento indicativo da crase. Fica a dica aí, ok? A frase aqui embaixo, ele escreve a Vinícius de Moraes. Bom, vamos supor que eu retirasse o acento aqui indicativo da crase. A mensagem mudaria. Ficaria assim. Aqui, por exemplo, na mensagem em questão, quer dizer que alguém escreve com o mesmo estilo, tá, de Vinícius de Moraes. Se eu tiro o acento indicativo da crase, quer dizer que alguém está escrevendo, alguém escreve para Vinícius de Moraes. Viram aí como muda? Mudou totalmente, certo? Então, ter cuidado, acento indicativo da crase não é enfeite, ele tem um propósito. Ok. Onde não colocamos o acento indicativo da crase, onde não ocorre. Antes de verbo, o avô ficava a olhar o engenho. Olhar é verbo, ok? Se eu escrevo assim, a partir de hoje, abriremos a nossa loja às 9 horas da manhã. A partir de amanhã, a partir de hoje, enfim, a expressão a partir. Partir não é verbo? Então parem de colocar o acento indicativo da crase nesse a que vem antes de partir. Né? Porque se a regra diz que não ocorre verbo, crase antes de verbo, então se partir é verbo eu não posso utilizar. E é separado, viu gente? Eu já vi muitas vezes aí, em muitas plaquinhas, a expressão a partir, tudo junto, ainda com acento, quer dizer, 2 vezes errado. Ok, não ocorre crase também antes de substantivo masculino. Então, não estou falando de moda, a moda de, estou falando de uma regra geral, não é uma regra específica. Então, antes de substantivo masculino, aquilo cheirava a abandono. Então, se aqui está dizendo que não ocorre crase antes de substantivo masculino, digamos que no lugar da palavra abandono, que é um substantivo masculino, eu colocasse flor. Então, aquilo cheirava a flor, ou seja, possuía o cheiro de flor, certo? Então, já deu para verificar aqui que não é tão complicado. Antes de artigo indefinido, quer dizer, estou falando aqui onde não, continuando a falar, onde não utilizamos a crase. Referia-se a um homem de 80 anos. Ok. Na frase em questão, digamos que eu escrevesse assim, referia-se, eu já falei que o verbo referir, o verbo referir, ele exige a preposição a. Então vamos supor que eu escrevesse assim, referia-se a uma mulher de 80 anos. E aí, o que vocês acham? Eu colocaria acento aqui agora? Não colocaria. Por quê? Olha o que diz o enunciado. Lá tá, não ocorre crase. Aí eu falei 2 tópicos, aqui é o terceiro tópico. O terceiro está dizendo aqui, ó, que não ocorre crase antes de artigo definido. E artigo definido, os artigos são uma, uns, umas. Então continuaria sem o acento. Ok? Tranquilo. Bom, tópico 4. Não utilizamos crase antes de pronome pessoal. No caso, pronome reto, oblíquo, de tratamento. E outros, indefinido, demonstrativo, relativo. O que acontece? Vamos dar uma resumida na regra.
em relação aos pronomes. Eu vou utilizar crase antes de pronomes demonstrativos que comecem com a letra A. Lembra que eu falei? Aquele, aquela e aquilo. E suas variações, é claro, né? Eu vou utilizar antes de pronomes demonstrativos que comecem com a letra A. Vou utilizar também opcionalmente antes de pronomes possessivos femininos. Minha, nossa, ok? Pronomes possessivos. Eu vou utilizar opcionalmente. Quer dizer, se eu colocar o acento ou não, as duas formas estarão corretas. Tá? Tirando o pronome demonstrativo que começa com a letra A, ou pronome possessivo feminino, os demais eu não utilizo. Antes dos demais pronomes, eu não utilizarei. Então, vamos confirmar isso. Vamos ver se de fato acontece assim. Tá aqui. Isso não compete a nós. Nós, olha só, não é pronome possessivo, não é pronome demonstrativo que começa com a letra A. É um pronome pessoal do caso reto. Então, aqui é só uma confirmação. Viram aqui? Sem acento. Refere-se a esta mulher. Olha só, esta é pronome demonstrativo, correto? Mas começa com a letra A? Não começa com a letra A. Então, não teremos aqui, mais uma vez, não teremos o acento indicativo da crase. Ok. Não diga nada a mim. Mim é pronome possessivo feminino? Não. É pronome demonstrativo que começa com a letra A? Não. De cara já vi aqui que não começa com a letra A, então vai ficar assim. Ok? Sem acento. Depois, nós temos aqui esse caso não compete a ninguém. Mais uma vez, aí um macetezinho, tá? Ó, não começou com a letra A. É um pronome que não começou com a letra A. Então, não precisa. Tá, não começou com a letra A. Tem um detalhe. Não é o quê? Não é possessivo. Porque se fosse minha não começa com a letra A. Tá? Mas aí sendo possessivo feminino, é opcional. Não é obrigatório, é opcional. Ok. Parabéns a você. Você é o quê? Pronome de tratamento. Se é pronome de tratamento, eu não vou utilizar. Não, mais uma vez aqui, eu sou bastante repetitivo para ficar bem frisado na mente de vocês aí. Tá? Não é pronome possessivo feminino e também não é um pronome demonstrativo que começa com a letra A. Por isso, não utilizamos. Casos especiais da crase. Então, nós temos aqui, tá? Primeira situação, ele voltou a casa. E 2, ele voltou à casa do avô. Perceberam? Primeiro caso não tem, segundo tem. Mas por quê? Porque a palavra casa, ela é seguida de um especificativo. Quando eu falo especificativo, pode ser uma adjetivação. Um especificativo ou uma adjetivação. Eu poderia escrever, ele voltou à casa grande, ele voltou à grande casa. Vindo o especificativo antes ou depois, não deixa de ser um especificativo referindo-se a um substantivo feminino, correto? Então, se eu tenho aqui a palavra casa, antecedida ou, digamos assim, antecedida por um adjetivo, ou tendo um adjetivo depois, tá? Não importa se vem antes ou depois do adjetivo, o que vai acontecer? Trata-se de um especificativo, portanto levará. Então, ele voltou a casa, não tem, porque não tem especificativo. Ele voltou à casa do avô, tem especificativo? Então, eu coloco aqui. A mesma coisa acontece com a palavra terra. Vejam aqui os dois exemplos. Durante o temporal, o navio chegou à terra. Fechou aqui. E aqui, durante o temporal, o navio chegou à terra dos cariocas. Olha só, cariocas, especificativo. Dos cariocas,
está especificando a terra. Não é uma terra qualquer, terra dos cariocas. Por isso, nós colocamos o acento indicativo da crase. Então, palavra casa e palavra terra, se não tiver um especificativo, tá? Não tem especificativo, não leva acento. Tem especificativo, vai levar o acento indicativo da crase. Ok? Bom, continuando. Não ocorre crase também, quer dizer, mais uma outra situação ou outras observações sobre aquela questão de não colocarmos o acento indicativo da crase. Tá, toda vez que eu ler aqui uma regra, eu tenho que ler muita atenção para não ficar perdido. Olha só, quando o A sem o S, seria o A no singular, quando o A sem o S aparece antes de uma palavra no plural. Então vamos ver isso aí. Falava a pessoas estranhas. Bom, o A aqui está sem o S, está no singular. Antes de uma palavra pluralizada, não colocaremos acento indicativo da crase. Agora, se eu escrevesse assim, falava as, colocasse um S aqui, as pessoas estranhas, falava às pessoas estranhas, é o mesmo que para as pessoas estranhas, tá? Se tivesse o S aqui depois do A, então colocaríamos o acento indicativo da crase, por causa da regra aqui. A regra fala que se não tiver o S, não tem. O S, né? No caso aqui, no A, antes de uma palavra feminina pluralizada. Ok, outro caso onde não colocaremos o acento indicativo da crase, em expressões com palavras repetidas. Então aqui, o suor caía gota a gota. Ele trabalha sol a sol, dia a dia, mês a mês. Então, entre palavras repetidas, o meu azinho aqui não vai levar o acento indicativo da crase. Antes de nomes de lugares sem especificativo. Antes de nomes de lugares sem especificativo. Por exemplo, tá aqui, ele voltou a Brasília. Ele voltou a bela Brasília. Tem uma regrinha, uma musiquinha, né, que algumas pessoas costumam lembrar nos momentos em que eu começo a falar sobre isso aqui, sobre lugares. Quem vai, por exemplo, se você vai à Bahia, você volta da Bahia. Se você vai a Portugal, você volta de Portugal. Se você vai a Brasília, você volta de Brasília. Vai a São Paulo, volta de São Paulo. Vai a Minas, volta de Minas. Ok? Então, vejamos aqui. Se vou a e volto da, crase no A. Se vou a e volto da. Se vou a e volto de, crase para quê? Essa é uma brincadeira que nós fazemos para memorizar em relação à questão do verbo ir. Se vou a e volto da, crase no A. Se vou a e volto de, crase para quê? Não é verdade? Então, continuando aqui. Casos facultativos de crase, casos opcionais. Eu vou utilizar se eu quiser. Se não quiser, não tem problema. Antes de pronomes possessivos femininos. Lembra que eu falei? Antes de pronomes possessivos femininos. Então está aqui. Entregue esta flor à sua patroa. Depois, entregue esta flor à sua patroa. Tem um detalhe importante que não está escrito aqui, mas eu vou falar para vocês. O detalhe é o seguinte, tá? Depois eu tenho a estrutura aqui, né? O azinho, o pronome possessivo feminino e a palavra feminina que se segue. Gente, se o que vem depois faz alusão a parentesco, por exemplo, se eu escrever isso aqui, entregue esta flor à sua mãe, à sua irmã, à sua avó, a sua tia, tá? Existe uma gramática, se eu não me engano, eu não quero mentir aqui, eu acredito que seja a gramática do Rocha Lima, tá?
Depois eu vou verificar para vocês aqui, mas se eu não me engano é a Rocha Lima, que ela diz o seguinte: se nós nos depararmos com uma expressão como esta aqui, tá? E nós temos a estrutura aqui, ó, o a, pronome possessivo, e um nome em um substantivo feminino. Se o que vier depois fizer referência a um parentesco, então não deve ser utilizada a crase. Atenção, que isso aí é pegadinha que cai em concurso. Muita atenção. Se o nome que vier depois aqui for um parentesco, mãe, tia, avó, prima, é parentesco? Então não terá, não é facultativo, não se usa. Não sendo parentesco, então é opcional. Depois, antes de nomes próprios femininos, entregue esta flor a Luísa. Ok, entregue esta flor a Luísa. Bom, esse nome próprio feminino não precisa ser especificamente o nome de uma pessoa, pode ser o nome de uma empresa. Mas, talvez uma empresa aqui com o nome feminino, teremos a mesma regra. Ok, após a preposição até. Então, vá até a sala, vá até a sala. Nós vimos aqui, ó, sem o acento indicativo da crase e com o acento indicativo da crase. Ok? Atividade. Só para a gente relembrar aqui o que foi visto. Complete as orações utilizando a crase quando necessário. Quer dizer que pode ocorrer alguma situação aqui que eu não vou utilizar. Referi-me, quem se refere a. Referi-me naquela hora a minha amiga. Opa, aqui é opcional. Aqui eu posso colocar ou não, porque ó, pronome possessivo, aqui amiga não é parentesco. Então, colocando o acento aqui ou não, as duas formas estão corretas. No próximo ano, iremos à Espanha. Quem vai à Espanha, volta da Espanha. Então, acento aqui indicativo. Ok. Entregamos todas as notas a ela. Ela é pronome. E aí? Esse pronome aqui é possessivo feminino? Não. É demonstrativo que começa com a letra A? Também não. Então, aqui eu não coloco. Todos estavam à beira de um colapso naquele dia. Olha só, todos estavam à beira de. Locução prepositiva feminina. A palavra beira representa um substantivo feminino. Então, sim, acento indicativo da crase aqui no número 4. 5. Aquela menina estava à espera de um milagre. À espera de. Outra locução prepositiva feminina. A palavra espera representa um substantivo feminino. Depois, era muito dedicado à filha estudante. Olha, era dedicado à filha, era dedicado ao filho. Opa, deu ao. Troquei o feminino pelo masculino e deu ao. Posso colocar aqui tranquilamente. Gente, aqui não tem pronome possessivo, tá? Para não confundir depois. Algumas pessoas acabam confundindo. Aqui não tem, como no caso aqui de cima. Aqui, ó, era muito dedicado à filha. Posso colocar aqui filha, mãe, tia, avó, vai levar. A estrutura que não leva é quando eu tenho o azinho, pronome possessivo, e o quê? Um nome de um parentesco. Então, não tem pronome possessivo feminino, não temos esse risco, podemos utilizar naturalmente aqui. Era muito dedicado à filha. Então, no tópico 6 aqui, no exercício número 6, utilizaremos aqui o acento. Na 7, os hóspedes chegaram às 3 horas. Olha só, temos até um pleonasmo aqui, né? Chegaram a 3 horas atrás. O pleonasmo foi colocado propositalmente para a gente ter uma ideia aqui de que não se trata de uso de crase. Então seria o seguinte: os hóspedes chegaram a. Esse A é com H. A com H. Acento no A, claro. Chegaram a 3 horas. E logo partirão daqui a 1 hora.
Para a gente não ter dúvida, por exemplo, eu poderia escrever aqui, e logo partirão daqui a 2 horas, a 3 horas, partirão daqui a 4 horas. Perceberam que o a ficou sempre aí no singular? Então, neste caso aí, ficou no singular, referindo-se a horas, representa uma preposição, tá? Somente a preposição e não a contração, preposição mais artigo. Então, ficará aqui sem acento. Então, aqui os hóspedes chegaram há 3 horas atrás, A com H, e logo partirão daqui a 1 hora, sem acento indicativo da crase. Voltei muito tarde a casa. E aí? Não vai levar. A palavra casa não tem especificativo. Continuando, número 9. Ele não estava aberto a discussões. Se eu coloco o azinho aqui no singular, fica sem acento. Agora, se eu escrevo ele não estava aberto às discussões, então podemos colocar, tá? Se estiver no plural. Não faça a redação a lápis. Lápis é substantivo masculino ou feminino? Masculino. Quem respondeu masculino acertou. Então, antes, como regra geral, antes de substantivo masculino, não existe o acento, não existe o uso da crase. Encontraram-se cara a cara. Opa, palavras repetidas. A regra me diz que entre palavras repetidas eu não uso crase. Todos os cidadãos devem obedecer às leis. Olha, quem obedece, obedece a, obedece ao. Se obedece às leis, obedece aos mandamentos. Opa, deu aos aí, ó. Então posso colocar tranquilamente o acento indicativo da crase. 13. Pôs-se a falar e a afirmar coisas desconexas. Gente, antes de verbo não se utiliza aqui verbo falar, verbo afirmar. Então aqui não leva e aqui também não levará. 14. A escola informou que a partir, lembra que eu falei a partir? Então a escola informou que a partir de hoje não mais funcionará às 7 horas. Então a partir é antes de verbo, não leva acento indicativo da crase. E aqui funcionará às 7 horas. Ó, referindo-se a horas, o azinho está no plural, então tranquilidade, eu posso colocar aqui, né, às 7 horas com acento. Então, aqui não leva a partir de hoje e funcionará às 7 horas, sim, levará. 15. A multidão dirigia-se à casa do presidente aos berros. Ó, do presidente é especificativo, refere-se à palavra casa. Portanto, se tem especificativo ligado à palavra casa, então teremos aqui o uso da crase. 16. Olha só que frase interessante. Tá? Bom, há momentos, A com H, há momentos em que nos faltam palavras, quer dizer, existem momentos, há momentos em que nos faltam palavras. Foi o que me ocorreu há pouco. Me ocorreu há pouco, aconteceu há pouco. Então é A com H, perdão, nós teremos aqui ó, o A com H, correto, e o acento, A com H. Poucos instantes. Quando havia, antes de verbo leva? Não. Depois, dirigindo-se a mim. Ó, mim não é pronome possessivo e não é pronome demonstrativo, que começa com a letra A. Então, não tem. Colocar-se à disposição. Colocar-se ao dispor. Olha só, à disposição, ao dispor. Então, aqui leva. Dizendo que me sentisse à vontade. Olha, à vontade é uma locução adverbial, tá? De modo que o quê? Que começa com a letra A. Se começou, lembra? A beça, à vontade, ok? Para procurá-la a qualquer hora do dia ou da noite, qualquer. É pronome indefinido e antes de pronomes indefinidos eu não utilizarei, ok? 17. Temos aqui à noite.
Esse A vai ser com H, tá? Vai ser assim, ó. À noite, todos voltaram à fábrica. Quem volta à fábrica, volta ao jardim. Ó, deu aula? Opa! Então aqui, ó, coincidência aqui. Para a fábrica, eles só deixaram o serviço a 1h da manhã. Bom, deixaram o serviço a 1h da manhã. E aí, vai entrar ou não? Vai entrar o uso indicativo da crase? Nós usaremos a crase? Usaremos sim. Porque, olha só, vamos supor que eu escrevesse assim. À noite, com H, todos voltaram à fábrica, com acento indicativo da crase. E só deixaram o serviço às 2h da manhã. Deixaram o serviço às 3h da manhã. Então aqui, ó, tem 1h, tá no singular, aí você fica na dúvida, não fica? Com certeza. Aí comece a fazer substituições, tá? Então, se aqui foi para o plural, opa, o que vai acontecer aqui? Nós utilizaremos. Aqui está no singular, por isso ficou assim. Agora, se fosse aqui 2h da manhã, este azinho aqui teria um S, não tem um S, porque está no singular, ok? Bom, assinale a alternativa em que a crase é obrigatória. Então vejamos aqui, olha só. Na letra A, referiu-se a Vossa Excelência. Vossa Excelência é pronome de tratamento. Então, antes de pronome de tratamento, eu não utilizo. É só lembrar, eu só vou utilizar a crase antes de pronomes demonstrativos que comecem com a letra A, ou, no caso aqui, opcionalmente, antes de pronomes possessivos femininos. E isso se não for seguido de um nome de um parentesco. Ok? Depois, o trem partia às 9h da noite. A resposta é esta aqui, partia às 9h, às 10h. Vamos ver aqui na letra C. Já descobrimos que a resposta é a letra B. Letra C. Este ano, muitos brasileiros vão a Roma. Quem vai a Roma, volta de Roma. Então, não leva. Não tenho tempo de ir a casa para almoçar. Casa, tem especificativo? Então, por isso que não é a opção correta. Depois, foi a ela, foi a ele. Ó, isso aqui, ó, é apenas a preposição. Lembrando que crase é a contração da preposição a e o artigo a. Foi a ela que deste a notícia. Foi a ela que deste o recado. Ó, eu trocou o a pelo o, não deu ao. Então, está comprovado aqui por que não é a opção também. A opção aqui, a correta, é a letra B. 19 e última. Temos aqui. Está corretamente acentuado o A em. Olha lá, o doente bebia o remédio gota a gota. Então aqui está errado. Tá? Não é esta opção. Que gota a gota são palavras repetidas. Eu não uso crase entre palavras repetidas. Depois, o rapaz continuava a explicar o caso. Ó, antes de verbo explicar. Então não uso. Aumentam diariamente as vendas a crédito. Crédito, substantivo masculino. Não uso. Como regra geral, não existe crase antes do substantivo masculino. Como regra geral, não como regra específica. Isto cheira a política. Lembra? Tinha a frase, isto cheira a abandono. Ou aquilo cheirava a abandono. Então, política, substantivo feminino. Então, aqui leva. Resposta aqui, letra D. D de dado. Depois, letra E. O rapaz chegou a casa cedo no domingo. Não temos aqui a indicação. É casa de quem? Casa de que ou casa de quem? Se não tem especificativo, então aqui, ó, não deveria ter o acento indicativo da crase. Gente, nós terminamos por aqui a nossa aula de hoje. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário a ser feito, pode escrever logo aí abaixo, tá? Mais uma vez, foi um prazer lecionar, né, aqui no YouTube.
Mais uma vez, eu digo que é bastante gratificante e ficamos por aqui e até a próxima aula.